Gostaria de convidar os irmãos a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, desta vez em Mateus, capítulo 27, e nós vamos ler o versículo 32. Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos, ó Pai, diante do Teu trono de graça, e desta vez nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela frutifique em cada coração, que ela molde, que ela console, que ela transforme, Senhor Deus, os corações aqui presentes, ó Deus. Ó Pai, que não haja nada que venha a atrapalhar, ó Deus, a nossa atenção ao Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ensine através, ó Pai, da mensagem que ouviremos agora. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus escreve certo por linhas tortas. Acredito que você já deve ter ouvido esse ditado popular. E esse ditado nos mostra um conhecimento humano e mundano a respeito da providência de Deus. E você que é um cristão, você sabe o que é a providência. Inclusive nós já estudamos sobre essa doutrina aqui no ano passado e um pouquinho também neste ano. Você sabe, por exemplo, o texto de Romanos 8:28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E acredito também que você deve conhecer aquela música Tapeceiro, composta por Estênio Márcios, que inclusive é um pastor presbiteriano. E tanto ele quanto João Alexandre gravaram essa música. Uma música que fala que a nossa vida é uma obra de tapeçaria, onde as cores alegres e vivas se misturam às cores nubladas e tristes. E realmente é assim que é a nossa vida. Tem dias que são felizes, tem dias que são cheios de vida, cheios de satisfação. Tem dias que nós festejamos, que nós comemoramos. Tem dias que nós sorrimos a maior parte dele. Dias de festa, dias de comemoração, dias de conquistas. Mas nem todo dia é assim, você sabe. Existem dias que são difíceis. Existem dias que são duros, existem dias em que o sol não brilha, existem dias em que a dor na alma é tão grande que a gente pensa que não vai aguentar. Mas tudo o que acontece, todos os nossos dias, estão debaixo do governo do Deus bom. Ele é bom. E conforme aquela música, o tapeceiro, se você olhar do lado avesso, você não vai entender nada. Quando você olha para a sua vida daqui, do lado de cá, você olha para a sua vida e fala: não entendo por que isso. Eu não entendo por que eu passei e ainda passo por certas experiências. Mas a música vai dizer: quando se olha pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, a obra de arte do tapeceiro. Quando você olha um tapete pronto e do lado certo, você vê a beleza dos desenhos daquele tapete. Assim Deus faz com a nossa vida, meus irmãos. Do nosso lado aqui, o que nós enxergamos é um emaranhado de experiências que às vezes não fazem sentido. Às vezes algumas são boas, outras não são boas. Mas Deus, pela sua providência, está costurando cada uma dessas experiências para que o resultado seja bom. Todas as coisas cooperam
para o nosso bem, queridos irmãos. Quando nós cremos na providência, nós não damos espaço para o acaso. Nada acontece por acaso. Não existe sorte ou azar, mas é tudo controlado, tudo conduzido, tudo governado pelo Senhor Deus, queridos irmãos. E é disso que esse texto, esse único versículo fala hoje. Fala da providência de Deus. Fala de um discípulo que não era discípulo ainda e que carregou a cruz. Algo completamente humilhante. Carregar a cruz, uma cruz inclusive que nem era dele. Esse homem provavelmente nem conhecia aquele que era condenado, porque ele era um estrangeiro. Ele estava ali em Jerusalém para a festa. E o nome desse homem era Simão. Nos sermões passados, nós vimos outro Simão. Simão, chamado por Jesus de Pedro. Ele era o líder dos apóstolos. Ele é aquele que, como nós vimos no domingo passado, se achava o mais leal dos discípulos de Jesus, o mais leal dos seus apóstolos. Aquele que disse: Senhor, eu nunca vou te negar, se necessário for, eu morro com o Senhor. Mas você se lembra muito bem que nem mesmo uma hora ele foi capaz de orar com Jesus. E quando ele foi colocado sob pressão, ele negou Jesus 3 vezes. E a partir daquele texto do domingo passado, lá no capítulo 26, versículos 69 a 75, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, não falou mais nada, não registrou mais nada a respeito daquele Simão Pedro. Mas Mateus, aqui no texto de hoje, ele fala de um outro Simão. E não somente Mateus. Os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam esse momento, esse episódio, fala a respeito deste homem chamado Simão. Eles falam do nome dele e eles falam da origem dele. Diz que este Simão, ele era um sirineu. Simão, ele veio de Cirene. Cirene ficava no norte da África, onde hoje é um país chamado Líbia, perto do Egito. Simão era um homem que estava ali em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Lá em Cirene havia uma colônia de judeus. Então Simão era um judeu que habitava no norte da África e que, como ele era judeu, ele deveria estar na festa da Páscoa, para comemorar aquela festa, como todo judeu fazia. E a festa havia acontecido, ele estava ali e ele estava passando. O texto diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão. Ele não estava dentro da cidade, eles saíram da cidade. A crucificação, ela não acontecia dentro da cidade. As cidades elas eram muradas. Jerusalém, inclusive, era uma cidade murada. E o que acontecia? Os condenados à cruz, aquilo era tão humilhante que não poderia ser feito dentro da cidade, mas num lugar retirado. E esse lugar era aquilo que nós conhecemos, o versículo 33 vai dizer, Gólgota, que é o lugar da caveira. Um nome até feio, né? Mas é porque o formato daquele monte é um formato de caveira. E esse Simão estava passando do lado de fora da cidade e os demais evangelistas vão dizer que ele voltava de um campo. E quando encontraram Simão, obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Mas Jesus carregou sim a sua cruz. João vai nos dizer, o evangelista João vai nos dizer que Jesus sim carregou a cruz, mas num dado momento, Jesus não suportava mais o peso da cruz. E vamos pensar aqui algumas situações, meus irmãos, que a situação em que Jesus estava passando naquele momento. Jesus já havia mais de 24 horas sem dormir. Ele passou o dia, a quinta-feira inteira com seus discípulos, ele comeu a Páscoa com seus discípulos na quinta noite, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele instituiu ali a ceia do Senhor com os seus discípulos, ele instruiu, ele ensinou os seus discípulos, ele orou com os seus discípulos, depois ele vai para o Getsêmani já no meio da noite
e ali ele é preso, ele é julgado de madrugada, amanhece, ele não dormiu, ele está ali, passou por humilhações, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, Jesus estava fraco. Você consegue imaginar Deus fraco? Nem eu. Mas vejam, meus irmãos, conforme a gente tem aprendido na escola dominical, Jesus Cristo, Ele é um ser único, porque Ele tem ao mesmo tempo a sua natureza divina e a sua natureza humana. Jesus, Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Jesus, como Deus, tomou para si um corpo frágil, um corpo que poderia ser machucado, que poderia ser ferido, um corpo que poderia ser morto. Jesus era um homem comum como qualquer um de nós. E depois de todo esse sofrimento, ele não aguentava mais carregar a cruz. Ele não suportava mais fisicamente o peso daquela cruz. Segundo alguns estudiosos, as cruzes romanas pesavam, sabe quanto? Você já teve essa curiosidade? Quanto que pesava uma cruz? Segundo os estudiosos, ela pesava mais ou menos 100 quilos. Agora imagina um homem, como qualquer um de nós, depois de tudo isso que eu relatei a vocês, carregar uma cruz de mais ou menos 100 quilos. Ele não aguentava mais. E irmãos, uma coisa que nós não podemos nos esquecer novamente, Jesus era homem. E se não fosse pela providência de Deus, Jesus morreria ali mesmo, porque ele não aguentava mais. Só que os soldados romanos não deixariam isso acontecer. Até mesmo os homens maus são usados pela providência de Deus. Os soldados romanos, eles queriam que Jesus chegasse ao ápice da humilhação. E qual que era o ápice da humilhação? Morrer crucificado. Então ele não poderia morrer ali de exaustão, ele não poderia morrer ali no chão, ele deveria morrer pregado numa cruz. Então, como Jesus não aguentava mais carregar a cruz, para que ele não continuasse carregando e acabasse morrendo de exaustão, morrendo com o peso da cruz, eles então, um dos soldados provavelmente, chama aquele homem que estava passando, aquele sirineu que estava passando por ali, não tinha nada a ver com a história. E observe, meus irmãos, que não foi um pedido. O texto diz que obrigaram Simão a carregar a cruz. Ele não teve escolha. Ele não teve escolha. Um soldado viu ele passando e o obrigou a carregar a cruz. E como eu já disse, você já sabe, cruz, meus irmãos, a cruz que hoje nós ostentamos dentro dos nossos templos, na fachada dos nossos templos, em camisetas, em adesivos no carro, em cadernos, essa cruz que hoje é motivo de glória e de vitória para nós, naquela época era um símbolo de humilhação. Ninguém usaria uma roupa com um desenho de uma cruz. Ninguém colaria naquela época um adesivo de uma cruz na janela ou em algum lugar ou num caderno. Ninguém faria isso, porque era um símbolo de morte, era um símbolo de humilhação, era um símbolo de condenação. E carregar a cruz era muito humilhante. Agora imagine Simão. Simão não tinha nada a ver com a história. Simão não havia sido condenado. Simão, ele então é obrigado a carregar a cruz e naquele momento ele é publicamente humilhado. Todos que estavam ao redor veem Simão carregando a cruz. E aquilo é humilhante. Aquilo é muito humilhante. Aqueles que já passaram pela experiência de serem humilhados publicamente, sabem o quanto isso é traumático. Quem sabe Simão, quando se viu obrigado ali a carregar a cruz, quem sabe ele não pensou assim, por que eu saí da cama hoje? Ou, por que eu estou passando aqui, eu não podia fazer outro caminho? O que eu estou fazendo aqui? Irmãos, isso não passa na nossa cabeça alguns dias? Por que eu saí da cama hoje? O que eu estou fazendo aqui?
E a gente às vezes não se lembra que, mesmo nas horas em que nós somos obrigados a passar por uma situação que nós não gostaríamos de passar, Deus está com a sua mão invisível conduzindo tudo. Mesmo que a gente passe por humilhações, mesmo que a gente passe por sofrimentos que a gente não esperava, que a gente não gostaria, Deus está conduzindo todas as coisas. Meus irmãos, quando algo inesperado acontece conosco, quando um sofrimento que nós não gostaríamos que viesse, e nenhum sofrimento a gente gostaria que viesse, né? Mas quando algo nos surpreende e nos faz sofrer, quando nós precisamos carregar a nossa cruz, qual que tem sido a nossa reação? Será que a nossa reação é de murmuração, de reclamação? Será que a nossa reação é de insatisfação com aquilo que estamos passando? Por exemplo, um desemprego, um problema financeiro, um problema familiar, alguma situação difícil na criação dos seus filhos, alguma crise no seu casamento, um luto, uma enfermidade. Enfim, meus irmãos, são muitas e diversas as crises que nós passamos pela vida. E qual é a reação? Qual é a nossa reação a essas situações? A nossa reação, meus irmãos, deve ser confiar na providência de Deus. Simão estava sofrendo ali. Simão foi humilhado publicamente ao carregar uma cruz que não era sua, ao sentir o peso daquela cruz que não era sua. Ele teve então que sofrer fisicamente até chegar no local da crucificação, carregando o peso daquela cruz. Mas vejam, meus irmãos, todo o sofrimento de Simão naquele momento não se compara ao sofrimento de Jesus. Nenhum sofrimento que você passe nessa vida, nenhuma humilhação que você passe nessa vida pode ser comparada àquilo que Jesus passou na cruz. Mesmo que você passe pelas dores mais profundas na sua alma, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que você passe por aquilo que mais te traga dor, isso não se compara às dores e aos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos nisso, quando nós entendemos nisso, meus irmãos, nós passamos a entender que Deus está cuidando de nós, mesmo em meio ao sofrimento, como estava cuidando de Simão. E, meus irmãos, vamos lembrar de uma outra coisa também. Deus, ele usa o sofrimento para nos levar até Ele. Deus, ele usa o sofrimento para que a gente vá até Ele. Simão, de outra forma, não conheceria Jesus. Olha só o que diz Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, e não pode ser meu discípulo. Então vejam, meus irmãos, a nossa vida aqui na terra não é uma vida boa e tranquila. Não pode ser. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra que o discípulo verdadeiro é aquele que toma a sua cruz, a sua própria cruz, dia a dia e vai após Ele, segue a Ele. Então, irmãos, na nossa vida a gente vai ter que carregar a cruz, a gente vai ter que sofrer por causa de Cristo, a gente vai ter que passar por situações na vida da gente de humilhação, de sofrimento, de aflição, de dor. Não é novidade, não deve ser novidade para nós isso. Faz parte da vida humana e da vida do crente ainda mais. O crente vai sofrer ainda mais, porque se o mestre sofreu, os seus discípulos também vão sofrer. É o que ele disse. Lá no seu evangelho, Lucas, contando a mesma história aqui, ele disse assim, lá em Lucas 23, 26. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levassem após Jesus. Perceba,
após Jesus. O que isso significa? Significa o seguinte: Jesus ele saiu da cidade carregando a cruz, cercado dos soldados que ainda o chicoteavam, cercado daquela multidão que zombava dele. Quando eles já estavam fora da cidade, Jesus não mais suportava a sua cruz, passava lá Simão Cirineu, vindo de um campo, e ali eles obrigam Simão, os soldados obrigam Simão a carregar a cruz. Só que Jesus, ele vai na frente. E Simão, o texto aqui de Lucas vai dizer que Simão vai após Jesus, ou seja, atrás de Jesus. Veja de novo, meus irmãos, o sofrimento dele é maior e nós seguimos os seus passos. Nós seguimos os seus passos, meus irmãos, primeiro, na sua humilhação. A humilhação de Jesus foi maior do que qualquer humilhação que eu e você possamos passar nessa vida. As dores de Jesus foram incomparavelmente maiores do que eu e você possamos passar nesta vida. Então, da mesma forma como eu acabei de dizer que Jesus passou por humilhações, por dores e por sofrimentos, na nossa vida como cristãos, nós vamos seguir os seus passos. Vamos passar também por humilhações, por dores, por sofrimentos. Vamos carregar a cruz. Mas nós também vamos após Jesus na glorificação. Observe, Jesus de fato morreu numa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com a sua ressurreição começa o seu estado de glorificação. E ele nos promete na sua palavra, meus irmãos, que nós ressuscitaremos com ele. Paulo vai nos dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que dada a sua palavra de ordem, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então vejam, meus irmãos, nós seguimos os passos do Senhor na humilhação aqui nessa terra, mas no último dia nós seguiremos os seus passos após Ele na glorificação. Primeiro, na ressurreição. Ele ressuscitou primeiro, não fomos nós. Ele, diz Paulo, é a primícia dos que dormem. E a Bíblia também diz que Ele reina. Ele é o Rei dos Reis. E nós reinaremos com Ele. Nós vamos após Ele. Deus usa, meus irmãos, os sofrimentos para nos levar após Ele, seguindo a Ele, tanto nas horas difíceis como nas horas gloriosas, queridos irmãos. Mas, vejam, como eu disse, tudo faz parte da providência. Há um consenso entre os estudiosos dos evangelhos, os comentaristas, que, como eu disse, Simão ainda não era um discípulo de Jesus quando foi obrigado a carregar a cruz. Ele era um sirineu, norte da África, judeu, religião judaica. Mas há um consenso entre os comentaristas que Simão foi até o Gólgota, carregou a cruz de Jesus até o Gólgota, e ali ele ficou, ele permaneceu e ele testemunhou a morte de Jesus, testemunhou as palavras que Jesus disse naquela cruz, e ali ele se converteu. E é interessante, meus irmãos, que tanto Marcos como Paulo nos contam que ele tinha uma família. Marcos 15, 21 diz assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Mais tarde, Paulo escreveu assim em Romanos 16, 13: saudai Rufo, olha o Rufo aí, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Então vejam, Simão era casado e tinha pelo menos 2 filhos, Alexandre e Rufo. Os leitores de Marcos conheciam esses dois, porque Marcos, vamos pensar aqui, os evangelistas, eles escreveram seus evangelhos para determinados leitores. As pessoas para quem Marcos escreveu o seu evangelho sabiam quem era Rufo, sabiam quem era Alexandre. E Marcos fala o seguinte: sabe o pai deles, Simão? Então, o pai deles
carregou a cruz do Senhor. E mais tarde a gente vai ver Rufo e a mãe dele, no caso, esposa de Simão Cirineu, membros da igreja de Roma. E no final da sua carta aos Romanos, Paulo ele vai chamar Rufo de eleito no Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Nós sabemos, pelas palavras do próprio apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 1, que Deus nos escolheu ou nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus escolheu você antes de haver mundo. Mas como é que você veio a Cristo? Houve um processo. Pessoas falaram de Jesus para você. Você passou por situações diversas até você vir a Cristo. Então Deus ele usa pessoas para nos levar a Cristo. Porque Simão passou por aquela experiência humilhante de carregar a cruz de Jesus. Simão então pôde se converter e a fé se estendeu à sua família. Os eleitos ali, mas Paulo fala de um dos filhos de Simão, chamado Rufo, foi salvo através da instrumentalidade do seu pai, que viu aquele homem sendo crucificado e creu nele como filho de Deus. Mas não somente isso. Paulo vai dizer ainda, meus irmãos, que a mãe de Rufo era uma mãe para ele. Você tem ou teve alguém que não fosse a sua mãe, que você pudesse dizer, essa mulher é uma mãe para mim, ou foi uma mãe para mim? Palavras fortes, né? Você considerar alguém uma mãe para você, que não seja a sua mãe, é porque aquela pessoa fez muito bem para você, foi uma bênção na sua vida. A mãe de Rufo e de Alexandre, esposa de Simão, foi uma bênção tão grande na vida do apóstolo Paulo, que ele fala, ela é uma mãe para mim. E vejam, meus irmãos, para que aquela mulher se convertesse e servisse a Deus, servindo o apóstolo Paulo, sendo uma bênção na vida do apóstolo Paulo, cuidando dele como se fosse sua própria mãe, o marido dela, anos antes, precisou carregar uma cruz que não era dele. Veja como que é a providência de Deus. Até mesmo nas horas mais difíceis, mais dolorosas, Deus está conduzindo aquilo para o nosso bem e para o bem da nossa família, para o bem dos nossos queridos, daqueles que nós amamos. Nada é por acaso, nada é sem sentido. Mesmo, meus irmãos, aqueles dias mais sombrios, mais tenebrosos, mesmo aquelas noites que a gente não consegue dormir, mesmo aqueles momentos mais dolorosos, Deus está trabalhando. Deus não dorme. O salmista diz que o guarda de Israel não dorme. Ele está como um tapeceiro costurando cada evento, cada dia, não somente os bons, mas também os maus, para o nosso bem e para o bem daqueles que nós amamos. Sabendo disso, meus irmãos, eu retorno àquela pergunta. Qual que tem sido a minha reação e a sua reação quando temos que carregar a cruz? Quando temos que passar pelos sofrimentos? Quinta-feira, no culto de ação de graças, eu falei que as tribulações são usadas por Deus para nos amadurecer. Eu até dei um exemplo, né? Uma árvore frutífera, ela precisa de poda. Se você tem lá na sua casa ou já teve um pé de manga, de maracujá, de laranja, seja lá o que for, jabuticaba, você sabe que essas árvores, de tempos em tempos, elas precisam de poda. Para quê a poda? Para que frutifique cada vez mais e frutos cada vez mais gostosos. Só que poda machuca, poda dói. Assim são as tribulações na vida da gente. Assim é quando carregamos a cruz, meus irmãos. Nós vamos sofrer, mas tem um propósito, a nossa maturidade, o nosso bem, o benefício daqueles que nós amamos, queridos irmãos.
Apesar de Simão ter passado por tudo aquilo que ele passou, por aquela experiência terrível e humilhante, aquilo redundou em salvação para ele e para sua família. Redundou em bênção para terceiros, como o próprio apóstolo Paulo. Então lembre-se disso quando você passar por sofrimentos, aflições e humilhações. Deus é soberano, Deus é o Deus da providência, Ele está trabalhando na sua vida, Ele vai usar aquilo tudo para o seu bem, para o bem da sua família e para o bem de outros que talvez você ainda não conheça. E Ele assim será glorificado. Creia nisso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.